Vai fazer o quê? Tem que pesquisar, é só isso. Agora, tendo os elementos, você faz. O que é? Pode fazer. O que é? Primeiro, não, peraí, mas eu já falei com o Newton que tem que deixar seguir mas olha só, Ricardo, tem que deixar seguir a ordem. Agora, depois o Newton fala, você vai falar agora, depois a senhora Maria Tereza, depois a senhora Marisa Tavares. Passei para o Fernando Martins. Não, mas o que fazer? Boa noite a todas e a todos, o meu nome é Ricardo Novaes, eu com muito orgulho sou membro do Fórum de Mobilidade Urbana, como já foi dito aqui, nós temos vários membros, não só na mesa, mas na plateia também. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras às 18 horas nessa casa que está gentilmente nos recebendo hoje. Primeiramente, queria agradecer ao Iara, ao Alcebiades e toda a equipe que está trabalhando e que possibilitou a realização desse evento, que é fundamental para o esclarecimento das pessoas. Objetivamente, eu não sou nem engenheiro nem advogado, sou gerente de condomínio. E sob essa ótica eu queria colocar alguns itens que eu considero importantes, inclusive dentro da ótica das pessoas comuns que estão aqui, que é a maior parte da plateia. Primeira coisa é o seguinte, que eu concordo com a Iara quando ela falou a questão da responsabilização profissional, porque eu acho absurdo querer criminalizar ou questionar administrativamente um órgão, que é uma coisa deletéria, né? Ou seja, eu acho que tem que sair do CGC e ir para o CPF. Infelizmente, eu vejo que é necessário para que os gestores públicos comecem a ser responsabilizados, e aí sim a gente tem uma mudança de paradigma. Eu acho que enquanto isso não acontecer, vai continuar esse festival aí, que infelizmente, lamentavelmente, a gente está vendo. Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, que o Newton, ele tinha feito uma exposição, eu não vi até agora, eu peço desculpas se você na sua fala falou, porque eu tinha que atender telefone lá fora, a respeito daquilo que você tinha falado da questão do ar, da subida de ar. Se você puder novamente falar, eu agradeceria. Outra coisa com relação ao Fernando McDowell, nós já tivemos conversas anteriores sobre a questão absurda que nós tivemos lá do Morro de São José. A estação está pronta, pago com dinheiro de todos nós, isso no meu entender é crime. Se paga com dinheiro de todos nós, a estação está sem ser utilizada. Não estou dizendo nem em direção à Barra, eu estou dizendo na linha 1, tá? Só estou ficando na linha 1. Então eu acho isso um absurdo, ou seja, mais um outro absurdo que foi feito. Eu acho que o Ministério também poderia aproveitar dessa maneira. Aproveitando a presença do William, infelizmente sem a presença da representante aqui de Ipanema, eu acho que é fundamental este debate não se restringir agora, nesse primeiro momento, na questão técnica, mas também ele começar a ser divulgado mais amplamente, através de um evento, dentro de um outro espaço público, lá na região, ou seja, que a gente tiver, não sei, de repente um auditório, uma escola ou qualquer coisa assim, para que haja, claro, com a devida antecedência, acompanhamento da imprensa, essa coisa toda, para dar um esclarecimento à sociedade e a gente novamente cobrar. Aí assim, eu tenho certeza que isso acontecendo, o pessoal do consórcio não se furtará a estar presente, assim como os demais órgãos que foram convidados gentilmente aqui pela Iara para estarem presentes, para dar os devidos esclarecimentos, porque aí eles vão ficar numa situação difícil, porque essa omissão é absurda, porque eles têm um dever sobre todos os aspectos. Eu não vou questionar sobre o aspecto jurídico, técnico, humano, como foi colocado aqui, as pessoas não conseguem dormir. Eu estou dizendo como ser humano, nem estou dizendo juridicamente, nem tecnicamente, como ser humano. Isso é uma desumanidade. Isso é uma desumanidade. É a questão básica, é o que nos define enquanto espécie. Então é mais profundo do que isso. Outra coisa também que eu gostaria de aproveitar e colocar aqui,
é com relação a essa questão das concessionárias. Não existia a Fundem, inclusive eu queria que o McDonald falasse sobre isso. Nós tínhamos a Fundem, que era um acervo técnico sobre todo o subsolo do Rio de Janeiro. Foi abandonado. Depois começaram os bueiros bombas. E aí se correu lá, eu não sei como é que está isso. Eu acho que isso é importante, já que uma coisa conexa a outra. Ou seja, a gente vai perfurar aqui. Está passando o que aqui? Aqui profundidade. O que tem aqui? Então, eu acho que isso é importante, esse inventário ser continuado. Ou seja, vai fazer uma obra? Ótimo, tudo bem. Me dá uma cópia da sua licença e vamos setorizar, já o referenciar isso daqui. E, finalizando, que eu gostaria de, mais uma vez, convidar todas e a todos que participem. Porque, é o que eu já tinha falado, inclusive, lá na própria Barão da Torre. Se na época que o movimento Metrô que o Rio precisa, qual eu tive a honra de participar, e vários dos que estão tanto na mesa quanto na plateia estiveram presentes, se naquela época a gente tivesse mais força, se naquela época a gente tivesse condições de ajudar, nada disso que está acontecendo aqui hoje estaria ocorrendo. Faltou isso daí, ou seja, a participação é fundamental. As pessoas têm que ir para a rua, as pessoas têm que ir lá junto. Se naquelas 2 audiências públicas fosse mais gente, se a gente tivesse uma pressão maior, se a gente tivesse conseguido dar o apoio que o doutor Federico Saturnino tivesse lá fazendo sua apresentação, se ele tivesse cobrando mais, nada disso que está acontecendo hoje teria ocorrido. Entendeu? Eu acho fundamental, eu acho que infelizmente passou, mas agora é o momento. Volto a assistir. Nós realizarmos um evento desse lá no local, ou no Leblon ou em Ipanema. Segundo, que a participação das pessoas no fórum de mobilidade urbana, para que a gente possa se articular, discutir e cobrar preventivamente, porque depois não adianta. Muito obrigado, boa noite a vocês. Boa noite, meu nome é Tereza, eu sou moradora de Ipanema. Eu queria fazer uma pergunta. Não, posso ficar aqui sentada mesmo. Não. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor José Alexandre, com quem eu já tive algum contato por telefone no Ministério Público. Eu sou Maria Tereza, moradora de Ipanema, e depois uma pergunta ao geólogo. A primeira pergunta é o seguinte: várias conclusões importantes, várias observações importantes, mas a minha preocupação desde a época do relatório do Dr. Carlos Saturnino, brilhante, detalhado, com uma equipe técnica desaconselhando e recomendando o trajeto original do metrô, que nós temos passado por uma situação de abafa. Nós tentamos falar, por hora porque Ipanema não quer metrô, porque Leblon não quer metrô, e com isso vão nos atropelando, e está acontecendo de novo. Com todo esse desabamento, as obras teoricamente teriam que estar paradas, não estão, já estão nos jornais divulgando, vai fechar aqui, vai abrir ali para passar a Tatuzão. A minha pergunta objetiva é: o que o Ministério Público pode, porque ele tem prazos legais a respeitar das respostas, mas nós não podemos ficar aguardando, porque eles estão postergando, eles estão, desculpe os termos, levando na conversa. Eu gostaria de saber, preventivamente, que instrumento o Ministério Público tem para que, enquanto isso não for esclarecido, não prosseguir mesmo, sob pena ou um termo de ajustamento de conduta, que eu não sei, isso é técnico, o que se pode fazer? E tem uma outra pergunta, um dos motivos seguintes para um geólogo: estão acontecendo fatos que eu considero indícios, sou leiga. Em ruas transversais, Farm de Amoedo, estão surgindo afundamentos, estão surgindo entupimentos de dutos da SEG por conta dessa concretagem, estão surgindo borbulhas e lagos de água em bueiro em vários pontos. A impressão que está passando é que eles estão concretando aqui e a água está correndo para lá. Então, o perigo está se expandindo por uma área que ninguém está avaliando.
a gente pega o jornal, tá tudo certo, a obra vai parar? Não vai parar. Lá em casa é uma transversal, a gente sente trepidar. A pergunta é o seguinte, o Ministério Público tem um instrumento para que eles nem vieram. Então estão adiando. Para interromper mesmo até que a resposta seja dada, e ao geólogo, são indícios preocupantes de que a água, o lençol freático, pode estar procurando uma saída e, de repente, 2 quarteirões depois, haver algum tipo de terreno que ceda e não apenas na Barão da Torre? Primeiro a senhora Maria. Não, mas eu anotei. Deixa eu só fechar essa rodada. Boa noite. Eu sou o subsíndico do prédio da Barão da Torre 144. Está aqui presente a síndica. Sou economista. Já fui diretor de multinacional, gerenciei diversos projetos multimilionários e se discutiu muito a respeito do como gerenciar um projeto, matriz de risco, né? A segregação entre quem executa e quem controla. Tudo isso me parece que nós não devemos pedir agora. Isso já deveria fazer parte do projeto. E aí a minha pergunta ao Ministério Público é, em caso que esse projeto tem essas falhas banais, né? Não tem uma matriz de risco, não tem um plano de contingência, não tem uma matriz de responsabilidade, isso é banal. A matriz de responsabilidade identifica, até em projetos de parceria público-privada, as pessoas que devem ser perseguidas. Então, existindo essas falhas, e outra coisa, eu deveria me colocar no pré-projeto. Foi feito um estudo de viabilidade técnica e deve ter sido feito um estudo de viabilidade econômico-financeira. Pelo estudo de viabilidade técnica, se isso não estiver presente, e já foi dito aqui que há uma alteração do escopo do projeto, porque o projeto foi feito com uma TBM para escavar 40 metros e agora está sendo utilizado de maneira errônea, isso já é motivo suficiente para parar o projeto, para pedir o plano de mudança, em função do plano de mudança, quais são os novos riscos, em função dos novos riscos, como vai ser feita a gestão do risco. E a gestão do risco, vocês falaram do risco operacional, mas com o meu colega aqui, o doutor Mário, eu falo também de risco financeiro, porque aqui há uma desvalorização enorme do patrimônio construído durante uma vida. Existe também outro risco que o doutor Alexandre levantou, a parte psicoemocional. Eu estou abalado, o doutor Mário está abalado, minha esposa está abalada, pedi para ela sair do prédio porque eu estava ausente do país. Então, todos esses fatores, se durante a fase do projeto e o próprio projeto apresentar essas falhas, o poder, vamos dizer, público, tem como embargar essa obra? Porque o que adianta prosseguir com essa obra se tudo isso já estava falho desde o início e ninguém controlou? O controle tem que ser segregado. Eu entendi a sua posição, quem deve executar o controle é o Ministério Público, é o INEA. Só que nessa história, nós, parte fraca, moradores, né, população que ali vive, não temos como acompanhar esse processo. Então, peço mais uma vez, eu vou me aproximar cada vez mais de vocês, para poder acompanhar de perto, porque afinal a maior participação deve ser dos moradores. Eu sinto que não está aqui a força da população para fazer barulho, né? Então, eu peço ajuda, né, ao Ministério Público. Boa noite a todos. Eu sou engenheira, não sou especialista no assunto. Mas de tudo que se discutiu aqui, até a minha fala ia muito ao encontro do que o Gianluca falou. De tudo que se falou, eu imagino que pode chegar à conclusão de que o atual projeto é inviável. Então, eu acredito que também que os geólogos especialistas aqui devem ficar atentos para que não deixe de ser feito um estudo técnico-econômico de uma mudança de rumo.
porque foi falado aqui também, se tiver que fazer esse reforço de enfilamento em toda a linha aqui, Ipanema, Leblon, vai ficar caríssimo. Então, antes de definir que vá se fazer por isso, tem que fazer. E se botar o tatuzão então, a 40 metros, ou sei, dentro da especificação dele? Ou, nesse trecho, fazer no mesmo sistema que foi feito em Copacabana, que não foi feito com o tatuzão, e deixar o tatuzão para usar no trecho que vai para a Barra, que lá é em rocha, né? Então, às vezes, tem que mudar o sistema que está sendo feito nessa área, se quiser manter esse projeto. Ou então, eu também não entendi desde o início, quando a gente começou a se preocupar com essa situação, eu nunca entendi por que não podia ser rebaixado. Em São Paulo tem várias estações de metrô lá, que a gente desce a escada rolante numa altura muito grande, então não sei por que tem escada rolante, elevador, em várias estações, por que não podia ser feito isso aqui na Praça General Osório? Então, são questões que a gente, mesmo sem ser especialista, a gente tem acompanhado de perto. Eu moro em Belo Horizonte e tenho um apartamento aqui na Barão da Torre. Então, tenho acompanhado de perto, com muita preocupação, seja por jornal, pela internet, pelos meus vizinhos, que a gente troca, diariamente nós trocamos informações. Então, esse estudo técnico-econômico, eu acho que não podemos deixar avançar, tem que ser paralisado, como já foi dito aqui, pedir a paralisação, e se detectar que tem que fazer um reforço desse enfilamento, temos que saber o custo disso e comparar com outras opções, né? Agora, eu li também, buscando pela internet, esse caso lá do metrô de Copacabana, que aconteceu com o edifício Rochedo. Então, uma reportagem extensa sobre o que ocorreu lá, e o senhor participou do metrô de Copacabana, tem um depoimento de um engenheiro da Odebrecht dizendo que foram colocados sismógrafos em todos os edifícios lindeiros. Não vi falar isso aqui na nossa região. Lá, se buscarem na internet, vocês vão ver essa declaração, que foram colocados sismógrafos em todos os edifícios e que foram averiguadas os tipos de fundação de todos os edifícios. Então, é claro que onde não tem projeto, tem que averiguar de outra forma. Eu não estou vendo ser feito isso aqui. Então, dá a impressão que o projeto está sendo tocado, quer dizer, contra muitos indícios desde o início, e agora, durante a execução, está atabalhoadamente, quer dizer, sem levar em conta os riscos. E se não houver uma previsão, pode haver catástrofes aí, né? Então, pode haver desabamentos mesmo. Então, é isso que eu queria prevenir, para que esse